O telefone tocou no silêncio da noite, e Pedro atendeu com as mãos trêmulas, ouvindo a voz do pai ecoar como um verdito: filho, se isso for verdade, você não é mais bem-vindo em casa. Ele desligou, e o mundo de Pedro desabou, transformando o amor que ele acabara de confessar em uma prisão de culpa e rejeição. Mas tudo começara meses antes, em uma Lisboa chuvosa de outono, onde o destino o colocara no caminho de Luís, seu chefe na agência de publicidade onde trabalhava. Pedro era um jovem de 25 anos, recém-formado em design gráfico, cheio de sonhos e inseguranças. Ele viera do interior, de uma pequena vila em Alentejo, onde a família conservadora valorizava tradições acima de tudo. Seu pai, um agricultor rígido, e sua mãe, devota católica, esperavam que ele se casasse e continuasse a linhagem. Mas Pedro carregava um segredo que o consumia, sua atração por homens, algo que ele reprimira por anos, temendo o julgamento social. Em Lisboa, ele encontrou um sopro de liberdade, mas o trabalho na agência era exigente, e Luís, o diretor criativo de 42 anos, era conhecido por sua severidade. Luís era casado há 15 anos com Ana, uma professora de história, e tinha 2 filhos adolescentes. Ele construíra uma vida perfeita aos olhos da sociedade portuguesa: casa em Cascais, férias no Algarve, missas aos domingos. No entanto, por trás da fachada, Luís lutava com dúvidas que o atormentavam desde a juventude. Ele se casara jovem para atender às expectativas familiares, mas nunca se sentira completo. Seu casamento era uma rotina confortável, mas vazia de paixão verdadeira. No escritório, ele notara Pedro imediatamente, o rapaz talentoso, com olhos verdes penetrantes e uma determinação que o lembrava de si mesmo anos atrás. Tudo mudou em uma noite de overtime. A agência estava em crise com um prazo apertado para uma campanha de um grande cliente. Pedro ficou até tarde, revisando layouts, quando Luís apareceu na sala vazia. "Precisa de ajuda?" perguntou Luís, sentando-se ao lado dele. A conversa fluiu naturalmente, de trabalho para histórias pessoais. Pedro falou de sua vila, da pressão familiar para se estabelecer. Luís compartilhou sobre sua juventude rebelde, antes de se render às convenções. Havia uma conexão palpável, algo que nenhum dos dois esperava. Quando o relógio marcou meia-noite, Luís ofereceu uma carona para casa. "Moro perto, em Alfama", disse Pedro, aceitando. No carro, o silêncio era carregado. Em um semáforo vermelho, Luís virou-se para ele: "Você me faz questionar tudo o que eu construí." Antes que Pedro pudesse responder, Luís o beijou, um beijo impulsivo, cheio de anos de repressão. Pedro congelou por um segundo, depois retribuiu, sentindo uma onda de emoção que o aterrorizava e excitava ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, o arrependimento veio como uma maré. Luís chegou ao escritório com olheiras, evitando o olhar de Pedro. "Isso não pode acontecer de novo", sussurrou ele em uma reunião privada. "Eu tenho família, responsabilidades." Pedro assentiu, mas seu coração estava em pedaços. Ele se sentia traído por si mesmo, por ter permitido que aquilo acontecesse. Nos dias seguintes, a tensão no ar era palpável. Pedro cometia erros no trabalho, distraído por pensamentos conflituosos. Luís o cobria, mas cada interação era uma luta interna. A sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente em círculos profissionais e familiares. Pedro ouvia piadas homofóbicas no almoço com colegas, e isso o fazia-se encolher. Ele se perguntava se valia a pena arriscar tudo por um sentimento que poderia ser passageiro. Luís, por sua vez, via sua vida familiar se deteriorar. Ana notava sua distração, os filhos reclamavam de sua ausência emocional. Ele se sentia um hipócrita, pregando valores que não vivia. Uma semana depois, em uma conferência em Porto, os dois foram enviados juntos. No hotel, após um jantar regado a vinho do Douro, a barreira quebrou novamente. Não houve beijos, mas uma conversa profunda até o amanhecer. Luís confessou: "Eu me casei para agradar meus pais, mas nunca fui feliz de verdade." Pedro abriu o coração sobre sua solidão, sobre o medo de ser rejeitado. Eles se aproximaram emocionalmente, e isso era mais perigoso que qualquer toque físico. De volta a Lisboa, o relacionamento evoluiu em segredo. Encontros furtivos em cafés escondidos, mensagens codificadas. Pedro se sentia vivo pela primeira vez, mas o peso da culpa crescia. Ele mentia para amigos, evitava chamadas da família. Luís traía Ana não só em pensamento, mas em lealdade emocional. Uma noite, Ana confrontou: "Você está diferente." A outra pessoa. Luís negou, mas a mentira o corroía. O conflito interno de Pedro atingiu o pico quando ele recebeu uma promoção, graças ao apoio de Luís. Colegas sussurravam sobre favoritismo, e um rumor começou a circular. Pedro se sentia usado,
questionando se o afeto era genuíno ou uma manipulação. Ele confrontou Luís: isso é real ou só uma aventura para você? Luís jurou que era amor, mas admitiu o medo de perder tudo. A pressão familiar veio como um golpe. O pai de Pedro ligou, dizendo que ouvira boatos de Lisboa. Se você for um desses, você nos envergonha. Pedro defendeu-se, mas o pai cortou: pense no que está fazendo com sua mãe. Aquela noite, Pedro chorou sozinho em seu apartamento, debatendo se deveria terminar tudo. Luís enfrentava seu próprio inferno. Seus filhos o idolatravam, e Ana dependia dele revelar a verdade destruiria vidas. Ele considerou terapia, mas o estigma em Portugal para homens de sua geração era grande. Em vez disso, ele se afastou de Pedro, causando mais dor. O clímax do primeiro ato veio em uma festa da agência. Pedro, bebendo para esquecer, flertou com um colega para testar Luís. Este, ciumento, o puxou para um canto: o que você está fazendo? A discussão escalou, e Pedro gritou: você me usa e me descarta. Luís, em pânico, o beijou ali, na frente de todos. O silêncio caiu, e o escândalo nasceu. O beijo na festa ecoou como um tiro no escritório na segunda-feira. Colegas cochichavam nos corredores, olhares de julgamento seguiam Pedro e Luís. O CEO chamou Luís para uma reunião: isso afeta a imagem da agência. Resolva ou saia. Luís assentiu, mas internamente, ele estava em colapso. Pedro, por sua vez, recebeu mensagens anônimas: viado, saia daqui. Ele se sentia exposto, vulnerável em uma cidade que, apesar de liberal, ainda abrigava preconceitos profundos. Em casa, Luís confrontou a realidade. Ana o esperava com malas prontas. Eu sei tudo, disse ela, lágrimas nos olhos. Um amigo da agência me contou. Luís tentou explicar, mas as palavras falharam. Eu te amo, mas não como deveria, confessou ele. Ana os bofeteou: você destruiu nossa família por um capricho. Os filhos, ouvindo a briga, choraram. O mais velho, de 14 anos, gritou: pai, você é gay. Isso é nojento. Luís sentiu o mundo desabar. Ele havia trocado a estabilidade por um amor proibido, e o preço era a alienação de seus entes queridos. Pedro, isolado, ligou para a mãe em busca de conforto. Mãe, eu preciso te contar algo. Ela ouviu em silêncio, depois disse: filho, a igreja ensina que isso é pecado. Venha para casa, vamos rezar. Pedro recusou: eu não posso mudar quem sou. A mãe chorou: então, você escolhe o pecado sobre a família. Ele desligou, sentindo-se órfão vivo. A sociedade portuguesa, com sua herança católica, pesava sobre ele como uma cruz. Nos dias seguintes, o relacionamento se tornou uma batalha. Luís se mudou para um hotel, deixando Ana e as crianças. Ele visitava Pedro em segredo, mas cada encontro era tingido de amargura. Eu perdi tudo por você, disse Luís uma noite. Pedro rebateu: e eu? Eu sou o vilão agora no trabalho. Eles discutiam sobre o futuro. Luís queria assumir publicamente, mas Pedro temia mais rejeição. Um amigo de infância de Pedro, de Alentejo, veio visitá-lo. Ouvi rumores. É verdade. Pedro confessou, e o amigo o abraçou: eu te apoio, mas sua família não vai perdoar fácil. Isso deu a Pedro uma faísca de esperança, mas a realidade era cruel. No trabalho, ele foi rebaixado, alegadamente por desempenho, mas ele sabia a verdade. Luís buscou aconselhamento em uma associação LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal. Lá, ele ouviu histórias semelhantes: homens que saíram do armário tarde, pagando caro. Você precisa escolher, viver mentindo ou enfrentar a dor, disse o conselheiro. Luís decidiu lutar pela custódia parcial dos filhos, mas Ana resistia, usando o escândalo contra ele. A tensão culminou em uma manifestação contra a homofobia em Lisboa. Pedro convenceu Luís a ir: precisamos nos unir. Lá, entre bandeiras arco-íris, eles se sentiram parte de algo maior. Mas um repórter os reconheceu, e a história vazou para a imprensa local. Executivo abandona a família por affaire gay, lia a manchete. A família de Luís, de origens nobres em Coimbra, o deserdou. Você nos envergonha, disse o irmão. Pedro enfrentou backlash online. Comentários odiosos o chamavam de destruidor de lares. Ele considerou mudar de cidade, talvez para o Porto, mas Luís o dissuadiu: se fugirmos, eles vencem. Juntos, eles planejaram uma vida nova, mas o caminho era árduo. Ana, em uma reviravolta, procurou Luís. Eu não te odeio. Só estou magoada. Eles conversaram por horas, e ela admitiu: eu sempre soube que algo faltava.
Ela concordou em divórcio amigável, mas alertou: os filhos precisam de tempo. Luís chorou de alívio, mas a culpa permaneceu. Pedro, inspirado, escreveu uma carta para os pais: eu sou gay, e isso não me torna menos filho. Enviou, mas não recebeu resposta imediata. Dias depois, o pai ligou: venha para casa. Vamos conversar. Pedro viajou para Alentejo, coração acelerado. Na vila, a recepção foi fria. O pai o levou para um passeio pelos campos: eu cresci em uma época diferente. Mas ver você sofrer. Eu não quero perder meu filho. Eles abraçaram, mas a mãe permaneceu distante, rezando novenas pela cura de Pedro. De volta a Lisboa, Luís o esperava com notícias: ganhei custódia parcial. Eles celebraram, mas sabiam que a luta continuava. Colegas da agência começaram a apoiá-los, formando um grupo de diversidade. No entanto, um rival de Luís usou o escândalo para sabotar uma promoção. O segundo ato fechou com uma traição inesperada. Um amigo próximo de Pedro, invejoso de sua felicidade, espalhou mais rumores, alegando que Pedro seduzira Luís por ambição. Isso abalou a confiança entre eles. Luís questionou: é verdade? Pedro negou veementemente, mas a semente da dúvida foi plantada. A dúvida corroía Luís como um veneno lento. Como eu posso confiar depois de tudo? Perguntou ele a Pedro em uma discussão acalorada no apartamento de Alfama. Pedro, ferido, rebateu: você acha que eu arriscaria minha vida por uma promoção? Isso é amor, não cálculo. Eles se separaram naquela noite, cada um lidando com demónios internos. Luís voltou ao hotel, questionando se valer a pena o caos. Pedro, sozinho, refletiu sobre as escolhas. Ele perdera amigos, enfrentara preconceito no metrô de Lisboa, olhares de desaprovação, murmúrios. A sociedade, apesar de leis progressistas, ainda julgava nos bastidores. Ele se juntou a um grupo de apoio online, compartilhando histórias com outros gays portugueses. O armário é uma prisão, disse um membro. Pedro concordou, mas o preço da liberdade era alto. Luís, enquanto isso, reconquistava os filhos. Em um fim de semana em Sintra, ele explicou: papai ama vocês, mas também ama Pedro. O mais novo aceitou melhor, mas o mais velho resistiu: isso não é normal. Luís persistiu, mostrando que amor não tem rótulos. Ana ajudava, incentivando diálogo. A reconciliação veio em uma viagem a Évora. Pedro convidou Luís para visitar sua família, testando águas. No trem, eles discutiram o futuro: casamento, a adoção. Luís hesitava: depois do divórcio, preciso de tempo. Em Évora, os pais de Pedro os receberam. O pai apertou a mão de Luís: se você faz meu filho feliz. A mãe, relutante, serviu jantar em silêncio. Mas a paz foi breve. Um escândalo maior eclodiu quando o rival de Luís vazou e-mails pessoais para a imprensa. Romance gay no trabalho, corrupção ou amor, questionava o artigo. A agência investigou, e Luís foi suspenso. Pedro, implicado, demitiu-se por solidariedade. Não posso trabalhar onde nos julgam, disse ele. Desempregados, eles enfrentaram dificuldades financeiras. Luís vendeu o carro, Pedro pegou freelances. A pressão testou o relacionamento. Talvez devêssemos parar, sugeriu Pedro em desespero. Luís negou: não depois de tudo que sacrificamos. Eles se mudaram para um apartamento modesto em Bairro Alto. Lá, cercados pela vibrante cena LGBT de Lisboa, encontraram comunidade. Participaram de eventos da PRID, sentindo-se empoderados. Mas o passado assombrava. Ana processou por mais pensão, alegando instabilidade de Luís. Pedro recebeu uma oferta de emprego em Madrid. É uma chance de recomeçar, disse ele. Luís viu isso como fuga: você me abandona agora. A discussão escalou para uma briga feia, com acusações voando. Pedro saiu batendo a porta, vagando pelas ruas noturnas. Naquela noite, ele encontrou um ex-namorado em um bar. Conversaram, e o ex o beijou impulsivamente. Pedro recuou, mas um paparazzo o capturou o momento. No dia seguinte, fotos circularam: amante de executivo traindo. Luís viu e confrontou Pedro: você me traiu. Pedro explicou: foi um erro, nada aconteceu. Mas Luís, magoado, partiu para Coimbra, para a família. Sozinho, Pedro afundou em depressão, questionando suas escolhas. Ele escreveu uma carta: eu te amo, mas talvez não sejamos certos um para o outro. Luís, em Coimbra, ouviu conselhos do irmão: volte para Ana, conserte isso. Mas ele recusou: eu não posso viver uma mentira mais. Ele voltou a Lisboa, encontrando Pedro no Tejo. Eu perdoo você,
mas precisamos de confiança. Eles reconstruíram devagar. Luís encontrou emprego em uma startup inclusiva, Pedro aceitou o cargo em Madrid, mas com visitas frequentes. A distância testou, mas fortaleceu. O terceiro ato trouxe uma reviravolta moral. A mãe de Pedro adoeceu, e ele voltou para Alentejo. Lá, ela confessou: "Eu te aceito, filho. O amor é amor." Mas o pai, pressionado pela comunidade, retraiu: "Na vila, isso não é aceito." Pedro escolheu ficar com Luís, alienando o pai temporariamente. Luís ganhou a custódia plena quando Ana se mudou para o estrangeiro com um novo parceiro. Os filhos se adaptaram, até chamando Pedro de tio. Mas a sociedade ainda julgava. Em uma escola, o filho de Luís sofreu bullying por ter dois pais. Eles lutaram contra isso, falando em painéis sobre direitos LGBT. "Nossas escolhas doem, mas libertam", disse Luís. Pedro ecoou: "O preço é alto, mas vale pela autenticidade." Com o tempo, o relacionamento se solidificou, mas novas tempestades surgiram. Luís recebeu uma proposta de reconciliação de Ana: "Pelos filhos, vamos tentar." Ele hesitou, pensando no bem-estar das crianças. Pedro, ouvindo, sentiu-se traído: "Você ainda a ama." Luís negou, mas a dúvida retornou. Em uma viagem à Madeira, eles confrontaram isso. Caminhando pelas levadas, Luís disse: "Eu escolhi você." Ana é passado. Pedro acreditou, mas o incidente plantou insegurança. De volta, Pedro flertou com a ideia de terminar, buscando independência. A pressão social intensificou quando um documentário sobre casais gays os convidou. Eles aceitaram, expondo sua história. Reações mistas, apoio de jovens, ódio de conservadores. Cartas anônimas chegavam: "Vocês destroem a família tradicional." Os filhos de Luís reagiram mal à exposição. O mais velho fugiu de casa, culpando Pedro. Luís o encontrou em uma estação: "Filho, eu te amo incondicionalmente." O garoto voltou, mas com ressalvas: "Não quero Pedro por perto." Pedro, ferido, se afastou temporariamente. Ele viajou para o Algarve sozinho, refletindo sobre sacrifícios. Vale a pena perder tudo por amor? Encontrou um terapeuta lá, que o ajudou a processar: "Suas escolhas definem você, mas considera o impacto." Luís, sem Pedro, percebeu o vazio. Ele brigou com o filho: "Pedro é parte da minha vida. Aceita ou perca-me." O garoto cedeu, pedindo desculpas. Reunidos, eles planejaram casamento. Em uma cerimônia simples em Lisboa, com amigos e filhos, trocaram votos. Mas o pai de Pedro não veio, enviando uma mensagem: "Eu não aprovo." Pós-casamento, desafios financeiros surgiram. A startup de Luís faliu devido à crise econômica. Pedro, em Madrid, enviava dinheiro, mas a distância corroía. "Venha morar aqui", sugeriu Pedro. Luís recusou: "Meus filhos precisam de mim em Portugal." A separação emocional cresceu. Luís encontrou consolo em um grupo de pais gays, onde conheceu um homem atraente. Nada aconteceu, mas ele confidenciou a Pedro, causando ciúmes. "Você me acusa enquanto flerta", rebateu Luís. A crise culminou em uma visita a Madrid. Discussão explodiu: "Talvez devêssemos nos divorciar." Pedro chorou: "Depois de tudo." Eles fizeram as pazes, mas o dano estava feito. De volta a Lisboa, Luís reconstruiu carreira em freelances. Pedro voltou permanentemente, abrindo uma agência própria. Juntos, prosperaram, mas o passado assombrava. Uma traição final veio do irmão de Luís. Ele processou por herança, alegando imoralidade. O tribunal, conservador, favoreceu o irmão. Luís perdeu parte da fortuna familiar: "Isso é punição por ser eu mesmo." Pedro apoiou, mas questionou: "Valeu a pena?" Luís afirmou: "Sim, porque tenho você." Eles adotaram um cachorro, simbolizando compromisso. Os filhos se aproximaram de Pedro, formando uma família não tradicional. Mas a sociedade testou novamente. Em eleições, um partido conservador ganhou, propondo rever leis LGBT. Eles marcharam em protesto, enfrentando violência. Luís foi ferido levemente, acordando Pedro para riscos. No hospital, Pedro disse: "Eu te amo, mas isso é perigoso." Luís respondeu: "Lutar é nosso dever." Recuperado, eles continuaram a advocacia, falando em escolas sobre aceitação. O quarto ato encerrou com uma escolha controversa. Pedro recebeu uma oferta em Nova York: "É o sonho da minha carreira." Luís incentivou: "Vá, eu te sigo depois." Mas os filhos resistiram: "Não nos abandone, pai." Pedro partiu sozinho, prometendo visitas.
A distância revelou fraquezas, chamadas perdidas, suspeitas. Em Nova York, Pedro floresceu profissionalmente, mas a solidão o consumia. Ele via casais gays livres, sem o peso português. Mensagens para Luís rareavam, e dúvidas surgiam: ele ainda me ama? Luís, em Lisboa, lidava com filhos rebeldes e trabalho estressante. Ele encontrou o homem do grupo novamente, e em uma noite fraca, beijou-o, arrependido, confessou a Pedro por videochamada: foi um erro, perdoe-me. Pedro, devastado, terminou: você me traiu quando eu mais precisava. Ele bloqueou Luís, mergulhando no trabalho. Meses depois, Luís viajou para Nova York, suplicando: eu errei, mas nosso amor é real. Pedro hesitou: o dano é irreparável. Eles passaram dias discutindo, revivendo memórias. Pedro perdoou, mas com condições: volte para Portugal juntos, reconstrua. Luís aceitou, deixando os filhos com Ana temporariamente. De volta, enfrentaram julgamento familiar. O pai de Pedro reconciliou: eu errei em julgar. A mãe, aos poucos, aceitou. Luís reconquistou filhos, explicando: erros acontecem, mas amor persiste. Eles abriram uma ONG para apoio a LGBT, transformando dor em propósito. Sucesso veio, com palestras em Bruxelas. Mas o preço permaneceu: amizades perdidas, carreiras afetadas, saúde mental abalada. No fim, em uma caminhada pelo castelo de São Jorge, Pedro perguntou: valeu a pena? Luís respondeu: sim, porque sou autêntico. A história terminou com eles assistindo o pôr do sol sobre o Tejo, mãos entrelaçadas, sabendo que a jornada continua. Foi certo Pedro perdoar a traição de Luís, ou isso perpetua um ciclo de dor?